Olá pessoal, vamos falar hoje então de epístase. Epístase é um tema bem comum, algo bem recorrente, bem da nossa rotina, que pode acontecer com todo mundo aí dentro de casa, com nós mesmos, com algum parente, né, com algum amigo. Bom, o que é epístase, né? Vamos falar um pouquinho aqui das generalidades antes de entrar na parte conceitual. Ela é um sinal clínico, tá? Muito frequente e uma preocupação constante para os médicos que estão na parte de serviço de urgência, tá? E pode acometer tanto crianças quanto paciente adulto, tá? Toda a faixa etária aí, ela tá suscetível a ser acometida por esse tipo de sinal, de sinal clínico, ok? A importância ela vai depender da frequência que ocorre, né? E da, como eu posso dizer para vocês, da intensidade em que ocorre esse fenômeno, né? Vai depender do tanto de sangue ali, vai depender do fator, tá? E o conceito bibliográfico é o que a gente fala. Epístase, o termo epístase é um fenômeno hemorrágico, né, que ele é originado nas fossas nasais, cavidades anexas e regiões vizinhas a essas cavidades nasais, e acaba que todo esse conteúdo hemorrágico aí ele é drenado pelas fossas nasais, beleza? Ele apresenta uma prevalência em torno de 10 a 12%, quando se trata de um processo frequente pela grande vascularização da zona. Então, geralmente é devido a um dano direto ali, algum vasinho ali da própria parte interna do nariz ali. Tá ok? Vamos lá então. Só relembrar um pouquinho ali das artérias, né? A vascularização das fossas nasais, elas dependem dos sistemas, né? Geralmente, especificamente de dois sistemas, que é a parte ali da artéria carótida interna e da carótida externa, né? E a anatomia vascular nasal, falando ali da carótida externa, que a gente citou no slide anterior, se origina ali a arteríola, né? Do subtabique e do esfeno palatino, ok? E também ali da carótida interna, tá? Origina ali os etimoidais anterior e posterior, beleza? Então você observa aí que são microvasinhos, né? E esses microvasinhos são suscetíveis a essas possíveis rupturas, originando a epístase. Bom, a irrigação das fossas nasais, né? Elas recebem ramas da carótida externa pela maxilar interna, beleza? Também da esfenopalatina, a gente cita ali o vaso principal da região posterior e média das fossas nasais. E a parte antero-superior das fossas nasais, ela é irrigada pelas artérias que são as artérias etimoidais anteriores e posteriores, que vem lá procedente ali da oftálmica, né? Que vem ali como rama da carótida interna, beleza? Então essa é a parte que a gente tem ali um acometimento maior, beleza? Já no tabique, né, ou no septo nasal, as ramas terminais das artérias esfenopalatinas, etimoidais e do subtabique se anastomosam, né, se juntam ali entre si, numa zona anterior e média, beleza? De onde, por sua vez, elas se fazem superficiais na mucosa, então elas ficam um pouquinho mais expostas ali, tá ok? E a gente chama isso aí de plexo de Kieselbett, né? O plexo de Kieselbett, que é a região do tabique anterior, onde tem essa convergência das ramas da carótida interna, da carótida externa, né? E a mucosa dessa zona
ela é muito acometida porque ela está exposta ao ar seco. E por ela estar exposta ao ar seco, também suscetível a eventos traumáticos também, pode ser que ocorra de uma forma maior. Então, sangramentos aqui nesse plexo. Tá ok? Então, a gente observa aqui o plexo de Kieselbett bem exposto. Tranquilo? Vamos lá, falar da classificação da epístase. Temos ali epístase anterior, tá ok? Que é o que mais vai aparecer para você, o maior acometimento. Aproximadamente 90%, né, ocorre ali na área anterior do tabique, lá naquele plexo de Kieselbett que a gente falou atrás ali. E rara vez elas são profusas, tranquilo? E a epístase superior, onde ela é acometida lá na rama média ou na rama lateral das artérias etimoidal, tá? Isso a gente fala de anterior ou posterior, tá? Então a zona póstero superior, geralmente acomete ali rama nasal superior da artéria esfenopalatina, beleza? Também fraturas na pirâmide nasal, alguns tipos de trauma também que pode ocasionar essa epístase superior. E a epístase posterior, né? A epístase posterior, você tem um acometimento ali da artéria esfenopalatina e das ramas terminais da artéria etimoidal posterior, beleza? Geralmente essa epístase posterior, ela é uma epístase um pouco mais severa, ela é uma epístase complicada de se controlar, né? A bibliografia nos refere como epístases graves e angustiantes, né? Então é um tipo de sangramento intenso que assusta o paciente, assusta quem está atendendo, tá? É bem um pouco chocante assim, porque é uma hemorragia que ela pega ali parte também de parede posterior da faringe, ok? Então o paciente começa a sentir gosto de sangue também, porque vai sair sangue pelas fossas nasais, né? A hemorragia ela vai caminhar pelas fossas nasais e vai pela parte posterior da faringe também. Então o paciente começa engolir sangue, tá? Vamos falar da etiologia da epístase. Ela pode ser tanto etiologia, pode ter uma causa aí, uma etiologia local ou sistêmica. Quando eu falo de local, acometimento propriamente do local ali, como traumatismo, tá? Aquela pancada, aquela contusão local, ou focos inflamatórios ali que ocorre ali uma fragilidade maior da vasculatura local. Deformações no tabique, essas deformações podem ser congênitas ou podem ser ocasionadas por eventos traumáticos, corpos estranhos, né? Bem comum em crianças isso aqui também. Algum tipo de patologia granulomatosa pode ocasionar esse tipo de etiologia local, tá? Irritação química. Como assim irritação química? Pode ser um próprio acidente químico, pode ser uma inalação de algum tipo de gás, tá? E tumores, que tem um acometimento local. Já o sistêmico, a gente está falando de algo, de uma hemorragia que ela vem secundária a algum tipo, provavelmente de patologia, tá? Não é ocasionado de forma direta ali. Então, por ser sistêmica, pode ser ali uma discrasia sanguínea, tá? A própria alteração vascular também pode ocasionar, tá? Algumas medicações, geralmente aquele paciente que ele tem uma fragilidade, ela tem uma alteração vascular nessa região do nariz e o paciente, às vezes ele está heparinizado, está varfarinado, está passando por uma terapia de anticoagulação, pode ser que esse paciente ele fique mais suscetível a sofrer alguns episódios de epístase, tá? Tipos de infecções sistêmicas também podem ocasionar essa fragilidade, alterações cardiovasculares, insuficiência renal crônica, insuficiência hepática, tá? Então você já tem enfermidade de acometimento sistêmico aqui, alterando aqui, fazendo esse quadro de epístase, beleza? Vamos lá então. Citar um pouquinho aqui, as epístases de causa local podem ser traumáticas ou não traumáticas, como a gente falou, né? As que são traumáticas podem ser cirúrgicas, então a própria epístase ocasionada por uma cirurgia, acaba que a cirurgia ela
evento traumático, né? A cirúrgica pode ter uma complicação da própria intervenção sobre a região, e as não cirúrgicas são os traumatismos intensos, acidentes, traumatismos internos, externos, tá? E as causas não traumáticas podem ser tanto inflamatórias, um exemplo, catarro nasal, né? Aquele catarro, ele seca ali, o paciente tenta retirar ele ali, ele sai e machuca, tá? A rinite inespecífica, aquela rinite alérgica, aquela rinite crônica, o angioma septal, beleza? O angioma septal aqui entra já na questão tumoral, pólipo sangrante do tabique também, angiofibroma nasofaríngeo, né? Juvenil nasofaríngeo, e o próprio câncer. Também entram as alterações do trofismo. Aqui a gente já fala de úlcera, né? Uma úlcera de Hajeck, ok? Quando a gente falou das causas não cirúrgicas aqui, ó, então é a própria autolesão da mucosa. O paciente vai tentar retirar algum tipo de muco, um catarro que está preso ali e machuca a narina, tá? Pode ser o próprio catarro que está muito seco, está muito aderido ali, no que ele puxa, machuca. Ou a própria unha do paciente, enfim, ou o próprio corpo estranho. E os traumatismos, como a gente já citou, acidente, ou pode ser a própria agressão direta, acidente, enfim, afetações crâniofaciais aí, traumáticas, beleza? E a epístase de causa geral, tá? A causa geral são aqueles outros fatores que a gente citou lá, mas não citou agora aqui. Então, inflamatórias específicas, algumas enfermidades aqui, tá? Febre tifoide, difteria, a febre escarlatina, tá? O sarampo, a sequela luética perfurativa também, e a sequela da hanseníase, né? A sequela hanseniana pode também fazer quadros de epístase. Enfermidades cardiovasculares, você pode ter ali enfermidades como aterosclerose, enfermidade de Randle-Osler, vasculite, tá? Vasculite hipertensiva, parede do vaso fica bem debilitada também, ou a própria vasculite imunoalérgica, degrada um pouquinho da parede do vaso, o vaso fica mais frágil. Hemopatias, tá? Enfermidades relacionadas ao próprio sangue, discrasia sanguínea também, coagulopatia credencial, toxemias, tá bom? Igual a gente falou lá, o paciente que é exposto a contaminações químicas, né? Então essa toxemia ela pode ser endógena ou exógena, e físicas, né? Como assim física? O paciente tá no sol, tá no calor intenso lá 2-3 horas, começa a ter epístase, né? O nariz começa a sangrar, ele tá debaixo daquele sol muito quente. Descompressão brusca, beleza? Também exposição ao frio intenso, tá? Todos esses fatores aí entram como fatores que acabam favorecendo esses episódios de epístase, ok? Aqui a gente tem causas aqui citadas também como causas primárias e secundárias. Causas primárias são aquelas causas que a gente falou que altera diretamente ali a área do nariz ali mesmo, a área de tabique, né? Alteram os plexos ali vasculares. E as causas secundárias são causas que vêm secundariamente a outras enfermidades que vão ocasionar aquilo lá, como a hipertensão, as infecções virais bacterianas, a arteriosclerose, a própria Randle-Osler, a hanseníase, né, a discrasia sanguínea. Então não são afetações diretas. Quando você tem afetação direta do nariz ali, você fala alteração, você fala causa primária. Então quando você tem uma causa, uma epístase que começou porque o paciente teve uma crise hipertensiva, um exemplo, a pressão do paciente subiu demais, o paciente teve uma crise hipertensiva, começou a sangrar o nariz. Então é uma causa secundária, uma causa de epístase secundária à crise hipertensiva. Beleza? Falar então da anamnese, exame físico, tá? Simples. Primeira coisa, a gente avalia o estado hemodinâmico do paciente, porque como se trata de uma hemorragia, né, essa hemorragia pode ser severa e o paciente está sangrando ali há um bom tempinho já. Então a gente faz um exame físico completo com a ênfase na região ali da rinofaringe e no nariz, tranquilo. Esse exame nasal, geralmente a gente faz uma anestesia tópica, um sprayzinho ali,
para auxiliar a inspeção, para auxiliar a passagem de uma sondinha ali para fazer uma aspiração, ou até mesmo para fazer uma visualização, ok? E pode e não está, né? Pode não estar indicado, eu ia falar pode, mas não está indicado, perdão, não está contraindicado, está indicado nessa situação, muitas vezes você associar ao anestésico local ali um vasoconstritor, tá? Para diminuir essa hemorragia local ali, para você conseguir fazer um bom toalete, para observar até de onde está vindo essa hemorragia, ok? Fazemos ali a rinofaringoscopia posterior indireta, né? Observamos ali bem olhadinho para ver de onde está vindo esse sangramento. Ou pode ser a própria endoscopia rígida, a nasofaringoscopia flexível, tá? E também a gente solicita os estudos de coagulopatia, pede um coagulograma para o seu paciente para ver como que está esse fator coagulativo aí, esse tempo de coagulação. Então, fazendo aqui em escala, né, a gente faz a anamnese, avalia o estado hemodinâmico, localizamos a origem do sangramento e vamos pro tratamento. O tratamento ele pode ser tanto local ou regional. Beleza? Doutor, é a mesma coisa? Não, tem uma diferencinha aqui. O tratamento local, a gente vai do mais simples, né, do primeiro degrau pro último, né? Então a gente começa por uma compressão direta, uma cauterização, vai lá e dá uma queimadinha ali, né, naquele vasinho que está sangrando, a injeção submucosa e por último ali o tamponamento, beleza? Aí vai depender se é anterior, posterior ou se você vai fazer um pneumotamponamento, ok? Já o tratamento regional, como assim regional? Então a própria embolização arterial, né? A ligadura arterial, você fazer o pinçamento dessa artéria mesmo, tá? Ou a dermoplastia nasal, já é um procedimento mais invasivo ainda, e a própria ressecção subpericôndrica, tá? Do tabique nasal. Então aqui a gente já fala já de tratamento um pouco mais agressivo, tratamento centro cirúrgico mesmo. Vamos lá. O diagnóstico nosso ele é baseado na intensidade desse sangramento, da forma clínica e da patogenia. Beleza? Então a gente fica de olho nos sinais vitais do paciente. Principalmente pulso, tá? Se o paciente tem um pulso filiforme, está muito acelerado, tá? Observamos o drive respiratório do paciente, a temperatura, pressão arterial, se a pressão está muito baixa ou está muito alta. Analisamos ali com a clínica básica de um possível choque hemorrágico mesmo. A gente não sabe há quanto tempo esse paciente está sangrando e qual era a intensidade desse sangramento antes do paciente chegar no teu pronto-socorro ali no teu PS, tá? Então, o que vai determinar ali são os sinais vitais, a localização da área do sangramento, tá? E a gente tem que precisar, né? Nós temos que ser precisos ali na hora de especificar a intensidade dessa hemorragia, beleza? Solicitamos para o paciente ali parte de hemoglobina, hematócrito, um coagulograma, tá? Para a gente ver como que tá esses fatores coagulativos do paciente, como que tá, se o paciente vai apresentar um quadro de anemia para a gente ou não. Isso tudo vai depender da intensidade da hemorragia, da intensidade da epístase, tá? E quais são os diagnósticos diferenciais? Vamos lá. Alguns diagnósticos diferenciais da epístase. A gente planteia esse diagnóstico, tá, com todas as hemorragias não originadas na fossa nasal. Beleza? Ou seja, não são hemorragias que se originam diretamente dentro da fossa, mas ela se origina em outro lugar e ela vai escoar pela fossa nasal, tá? Senão não é um diagnóstico diferencial, senão é a própria epístase. Tranquilo? Quais patologias que vão fazer hemorragias, que vão fazer escoar pela fossa nasal? Que podem te confundir aí, entram como diagnóstico diferencial. Tumores rinofaríngeos, tumores orofaríngeos ou tumor de laringe, beleza? Hemorragias broncopulmonares, ok? Confunde bastante também.
varizes esofágicas sangrantes, hemorragias cerebrais, tá? Hemorragia vascular cerebral, principalmente quando a gente fala de artéria carótida, né? Carótida interna, então ela vai sangrar pelo seio esfenoidal, ou esse sangramento pode vir lá da trompa de Eustáquio, lá da tuba de Eustáquio, beleza? E vai drenar pela fossa nasal, tá? Então entra como diagnóstico diferencial isso daí também. Primeira coisa, quando fala do tratamento, a gente faz a compressão bidigital, tá? Faz tipo um movimento de pinça com o nariz para fazer uma pressão e automaticamente fazer uma coagulação ali local para conter o sangramento, né? A pressão ela deve ser exercida de tal forma que as partes blandas, as partes moles da pirâmide nasal contactem, ou seja, encoste no tabique, beleza? A pressão é efetuada sobre os ossos próprios não serve, então tem que ser uma pressão em cima da parte mole que encoste, você sente que encostou ali no tabique, beleza? Então a gente faz o tamponamento anterior, tá? Que você consegue fazer com a própria compressão, essa compressão bidigital, né, bilateral. E você pode também fazer esse tamponamento de outro modo, tá? Você coloca ali uma compressinha de gaze, né, de aproximadamente ali com a borda de 2 centímetros de largura, né? Ela pode ser seca ou ela, de preferência ali, embebecida ali com vaselina estéreo, ou pode ser também a própria pomada antibiótica, né, algum creme antibiótico, e você vai fazer o tamponamento, tá? Só que esse tamponamento você não vai tirar ele na hora, não vai polir, vai fazer a hemostasia e vai retirar. Esse paciente vai voltar depois de 2 dias, tá? Então, o paciente vai depender daquele exame que a gente vai solicitar para ele. Lembra que nós falamos da discrasia sanguínea? Vai depender daquele coagulograma. Dependendo, a gente deixa 4 ou 5 dias, tá? Esse tampão nasal ali. Vem tudo normal, retira esse tampão nasal com 48 horas, beleza? Esse é o tamponamento anterior, tá? Então você vem com o fórceps ali e manda essa gase para dentro ali, essa compressinha, tá? E o paciente vai para casa. E temos o tamponamento posterior. Geralmente isso aqui é quando o sangramento ele vem lá da rinofaringe, tá? Lá da porção posterior das fossas, ok? Então a gente faz uma sonda bem flexível, né? Uma sonda de Nelaton. E essa sonda ela vai fixada com fio de seda, tá? Pela fossa nasal, e o extremo distal se tira por baixo, beleza? Por baixo ali do velo do paladar da boca. Bom, isso aqui já é o tamponamento posterior, ele já é um pouquinho mais incômodo, porque ele é um pouquinho mais para dentro, né? Um pouquinho mais profundo ali. Então, ele acaba sendo um pouquinho mais incômodo para o paciente, mas resolve, tá ok? E quanto tempo que o paciente fica com isso aqui? Vai depender, tá? O paciente, nesse caso, ele já recebe antibiótico terapia profilática. Aqui eu tenho que já evitar qualquer tipo de infecção ou necrose até o dia de eu retirar esse tampão. E esse tampão aqui ele vai mais ou menos aqui em torno de 6 a 7 dias, tá? Já é maior do que o tamponamento anterior ali. Geralmente muito doloroso para o paciente, e às vezes a retirada pode provocar um pouco de sangramento ainda, mas sangramento aqui não é relacionado com o sangramento inicial, beleza? Bom, a sonda blanda que a gente falou, né? É uma sonda que tem ali 2 balões, beleza? A gente introduz ali através de uma fossa até o fundo dela, né? E a gente infla esse balão com soro fisiológico. E ele vai fazer um tamponamento direto, lá uma compressão
direta, ok? Também se retira ali em torno de 3 a 5 dias no hospital. Esse aqui já é um procedimento um pouquinho melhor, ele é menos agressivo, né? Só que é um material mais caro, então já às vezes você não acha em qualquer lugar. Quais são possíveis complicações da epístase? Primeira, como é hemorragia, né? Então o paciente pode cursar com um quadro de anemia aguda. Isso vai depender do tanto que ele sangrar, do tempo de sangramento, tá? Hipotensão arterial devido ao baixo nível de volume, né? E o paciente pode cursar para um choque hipovolêmico, lógico, depende da intensidade, e o paciente pode vir a óbito até desse choque hipovolêmico não for tratado. Beleza? Complicações pelo taponamento nasal. Vamos lá. Essas complicações, elas são um pouco relativas, tá? Então o paciente pode ter quadro de rinite aguda, ele pode ter sinusite maxilar e frontal, ele pode ter hemotímpano, um sangramento lá por dentro do ouvido, tá? Otite média aguda. É normal, às vezes, acontecer isso daqui pelo taponamento nasal, tá? Bacteremia, dificuldade respiratória, o paciente vai respirar meio com a boca aberta, tá bom? Porque tá tudo tamponado ali por compresso ou por sonda. Necrose de tabique e das alas nasais, né? Isso por isso que a gente tem que fazer aquela antibiótico terapia profilática bem feitinha. Intoxicação por lidocaína e tetracaína, tá? E intoxicação por cocaína, tá? Isso podem vir ali como complicações do tamponamento nasal, ok? Outras situações aqui que elas vêm já um pouquinho mais secundárias, aí não são mais tão comuns do que as outras. A gente fala da otalgia, dor de ouvido. Às vezes o paciente pode falar que está com dor de ouvido. Tô com dor de ouvido aqui e tal, depois que botou esse tampão. Dor de cabeça, cefaleia, tá? O paciente pode referir para você muita secura na boca, garganta, epífora, beleza? E o que é isso, epífora, doutor? É quando o paciente começa a produzir lágrima em excesso, tá? Edema nasal, inchaço no nariz, rinorreia, né? O paciente começa a referir que o nariz está escorrendo, uma secreção meio sanguinolenta, tá? Rinorreia serossanguinolenta e febrícula. Isso aqui tudo vai depender também da tua antibiótico terapia que você vai fazer. E dificuldade para deglutir, tá? O paciente vai falar para você que tem muita dificuldade para engolir, devido àqueles tampões nasais. Tratamento, nós podemos fazer a cauterização química, isso sempre com baixo uso aí de uma anestesia tópica, né, na zona que a gente vai fazer essa cauterização, ou a cauterização elétrica que você faz ali com o próprio bisturi elétrico, com a sonda indutora. Ali também faz a colocação da lidocaína, beleza? Faz ali com a sonda bipolar, ou pode ser uma sonda monopolar também, sem problema, né? A sonda na pinça, perdão. Geralmente, esse tratamento aqui de cauterização elétrica é o que a gente às vezes vê uma forma mais comum ser feita, tá? O tratamento cirúrgico, ele vem ali recorrente a uma epístase grave, aquela epístase que é recorrente, o paciente sangra quase todo dia. Então faz a ligadura da artéria timoidal anterior e da maxilar interna, né? Faz o pinçamento ali, tá? Pode também fazer de outras artérias, mas não é tão eficiente, tá? Um exemplo da ligadura da artéria carótida externa, né? É ineficaz, então, porque tem múltiplas anastomoses, múltiplas uniões ali, então não torna-se muito eficaz nessas situações. Indicações para o tratamento cirúrgico: mau estado geral, né? O paciente hipertenso, o paciente com enfermidade pulmonar obstrutiva crônica, aquele paciente que tem ali um requerimento de tamponamento constante, o paciente toda semana, mês em mês, o paciente está tendo que colocar tampão, tá? E continua com a hemorragia, o paciente não melhora, não para, né, esse sangramento. E como conclusão a gente tira aqui que nunca levar a cabo o tratamento de uma epístase como uma forma rápida, tá? É algo que tem que ser visto aí com calma, tem que ser bem analisado,
Não é somente ali botar um gelinho, comprimir e mandar o paciente embora. Tá? O tratamento deve ir desde da forma mais simples até a forma complexa. Então a gente começa degrau por degrau, tá? Desde a compressão, e aí a gente vai subindo a escala de tratamento de acordo com o paciente for respondendo. O cuidado com a sedação nos pacientes alcoólicos ou com síndrome da apneia do sono, beleza? Podem desencadear hipoxemia severa. Então, esses pacientes aqui, ao fazer essa sedação nesse paciente para esses tratamentos aqui, temos que ir com mais cautela. E a conduta frente à epístase deve seguir alguns passos. Quais são? A valoração, né, a avaliação da repercussão do sangramento para o paciente, a hemostasia, tá? Como que está sendo o parar de sangrar, e vai depender também do diagnóstico etiológico. Beleza, pessoal?